Segundo o IPCC, que é o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, a temperatura média da Terra poderá subir em 4 graus Celsius até o ano de 2100. Pode parecer pouco, mas se isso acontecer, vai gerar alterações nos ecossistemas e consequente extinção de espécies. Ocorrerá escassez de água e o aumento da fome. Também a elevação dos níveis dos oceanos, devido ao derretimento das geleiras, surgirão diversas doenças novas e aumentarão as doenças que já ocorrem. E diversos outros desequilíbrios climáticos, como tormentas e tornados. Quer saber tudo sobre o efeito estufa e o aquecimento global? Fica ligado no vídeo após a vinheta. Fala, gurizada! Tudo certinho? Vamos para a aula de efeito estufa. Veja bem, o efeito estufa é algo normal na Terra. Ele está aí desde que a Terra tem essa formação e ele mantém o calor, ele mantém a Terra aquecida e é algo fundamental para os tipos de vida que existem hoje na Terra. Portanto, lembre-se sempre, efeito estufa é algo bom. Hoje, a temperatura média da Terra fica em torno dos 15 graus Celsius. Se não houvesse o efeito estufa, a estimativa é que a temperatura média da Terra cairia para menos 18 graus Celsius, o que com certeza inviabilizaria a grande maioria das formas de vida. O que você tem que se ligar é que o efeito estufa é bom, mas se esse efeito estufa aumentar, aí a temperatura média da Terra vai subir dos 15 graus Celsius e, consequentemente, esse efeito estufa, que é fundamental para a vida na Terra, vai começar a se tornar um problema. Mas eu preparei um esqueminha para você entender como funciona o efeito estufa. Fica ligado na imagem. Essa radiação do Sol chega na Terra, parte dela é refletida pela atmosfera e outra parte dela atinge a superfície da Terra. Quando atinge a superfície da Terra, ela é transformada em energia térmica, em calor, ou o que a gente pode chamar também de raios infravermelhos. Esses raios infravermelhos, eles são aprisionados na atmosfera da Terra pelos gases do efeito estufa, entre eles o dióxido de carbono, o gás metano e o vapor da água. Isso é muito importante porque esses gases seguram esse calor que chegou do Sol e se transformou em infravermelho e conseguem manter o calor, mantém a Terra aquecida para as diversas formas de vida que hoje estão adaptadas vivendo nos seus diversos ecossistemas aqui da Terra. O problema é que se esses gases do efeito estufa aumentam, a Terra, a atmosfera absorve mais calor, mais radiação infravermelha e, consequentemente, a temperatura média da Terra começa a subir. Portanto, continue olhando esse esquema. Imagina que aumenta agora os gases de efeito estufa, esses gases que aprisionam o calor na Terra. Se aumentam os gases do efeito estufa, será menor a quantidade de calor que se perde para o espaço, ou seja, esse calor vai ficar retido na atmosfera e fazendo com que a temperatura suba muito, o que vai gerar um grande problema. Um efeito muito semelhante tu percebe quando você entra num carro e esse carro está estacionado, parado no sol. Aí você tá lá numa boa, na temperatura, nos agradáveis 25 graus, entra no carro, tá um calor infernal. Aí tu abre a janela, né? Anda com o carro para que ventile logo e sai aquela massiva temperatura que está ali dentro do carro. O que aconteceu ali? Basicamente um efeito estufa. Entrou os raios ultravioletas, bateu no banco do carro, se transformou em calor, em raios infravermelhos e, consequentemente, esquentou, porque a radiação ultravioleta entra com mais facilidade do que sai o calor. Portanto, fora do carro estará 25 graus e dentro do carro poderá estar 40 graus. Isso, o que ocorreu aí dentro do carro, é o efeito estufa. O mesmo se aplica ao ônibus,
O mesmo se aplica às estufas, que mantêm aquecidas as plantas ali dentro, mesmo em condições adversas, mesmo no inverno. As plantas que estão dentro de uma estufa se mantêm numa temperatura que elas estão adaptadas. Beleza, agora você sabe que o efeito estufa é algo bom e que o excesso de efeito estufa se torna ruim porque a temperatura sobe além do que as espécies estão adaptadas há muitos anos. Ok, esse efeito estufa vai subir quando os gases de efeito estufa também subirem na atmosfera. Então agora eu vou falar para você os principais gases de efeito estufa e quais são as principais fontes desses gases do efeito estufa. Começando pelo nosso saudosíssimo e famosíssimo dióxido de carbono, ou CO2. Gente, a principal fonte do excesso de gás dióxido de carbono na atmosfera é a queima de combustíveis fósseis. Você sabe que o combustível fóssil que mais é queimado aí é o petróleo. O petróleo ele é chamado de uma energia fóssil porque ele está há milhões de anos soterrado aí. E ele se formou a partir de seres vivos, de plantas e animais que viveram há muitos anos atrás. Essas plantas e esses animais foram soterrados e essa pressão transformou os carbonos dele, a energia que estava armazenada nos carbonos desses seres vivos, em petróleo. Então esse CO2 estava guardadinho lá no petróleo, bem de boas, tranquilo lá embaixo. O que nós estamos fazendo agora? A gente extrai esse monte de carbono que estava no petróleo, queima ele, transforma em energia e libera esses carbonos para a atmosfera. Ou seja, estamos liberando muito carbono que estavam armazenados há milhões de anos lá no subsolo e hoje eles estão na atmosfera. Outro gás de efeito estufa é o vapor da água. O vapor da água, claro, a gente não consegue controlar, vamos controlar, e muito pelo contrário, o vapor da água é importante ter a umidade relativa do ar. Por isso que no deserto pode ser muito quente de dia, mas quando chega de noite, esfria drasticamente, porque como tem muito pouca umidade do ar no deserto, muito pouco vapor da água, esse calor não fica muito armazenado na atmosfera e ele se dissipa, ele perde. Consequentemente, desertos têm dia muito quente e a noite muito fria. Outro gás que é muito importante você saber que é um gás de efeito estufa é o gás metano. O gás metano ele está aí na decomposição, ele é proveniente da decomposição. Também lá na digestão dos herbívoros, né, ele arrota praticamente gás metano. No peido sai gás metano. E, enfim, é um processo natural a liberação do gás metano também. Só que, consequentemente, se houvesse menos consumo de carne, teria menos liberação de gás metano, porque a gente não criaria tanto gado aí como a gente cria para o consumo de carne. Um outro gás muito importante que está agindo aí na destruição da camada de ozônio é o CFC. Ele já foi proibido a comercialização aqui no Brasil, ou pelo menos diminuiu muito. Antigamente nos refrigeradores, nos ar-condicionados, nos sprays, liberava esse gás. E o gás CFC, uma molécula desse gás, quebra 100 mil moléculas de ozônio. E a camada de ozônio, ele filtra, ele impede que raios ultravioletas cheguem em excesso na superfície da Terra. Então, consequentemente, dava uma bloqueada aí. Só que se você libera muito CFC, que foi liberado desde a década de 70, você destrói a camada de ozônio, ou pelo menos diminui ela, e falar buraco na camada de ozônio está errado, né? Na verdade, tem um afinamento em algumas partes da camada de ozônio, o que aumenta essa radiação. E, consequentemente, também aumenta um pouco, né? Aumenta a temperatura pela transformação dessa radiação em raios infravermelhos. Beleza, e o que nós podemos fazer para diminuir ou para desacelerar o efeito estufa que está aí? Ande de bicicleta ou ande em transportes públicos, porque é muito mais eficiente 45 pessoas para um ônibus do que 45 pessoas com 45 carros. Melhor ainda, então, é andar a pé ou de bicicleta, porque você terá menos queima de combustíveis fósseis e menos emissão de dióxido de carbono. Economize energia, coma menos carne. Quando for abastecer o carro, opte pelo etanol. O etanol é uma energia renovável porque vem da cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar ele é plantada todos os anos, né? Não é uma energia fóssil como é a gasolina que vem do petróleo. Recicle o lixo. Ao reciclar o lixo, você diminui a pressão nas fábricas. E algo muito importante,
plante árvores, preferencialmente árvores nativas. Não vai plantar pinos e eucalipto falando que você está fazendo um reflorestamento, está diminuindo o efeito estufa. Não, pelo amor de Deus. Tente plantar, ou melhor, plante árvores nativas. E, por que não, árvores frugívoras aí? Porque além de trazer uma sombrinha, além de contribuir para a diminuição do efeito estufa, você vai ter a frutinha aí todo ano. Veja só, todas as plantas fazem fotossíntese, então elas pegam o CO2 que está na atmosfera para o crescimento delas. Por isso que plantar árvores é importante, diminui o CO2 que está na atmosfera. Existem várias convenções internacionais, a mais famosa dela, que é o Protocolo de Kyoto, que tenta fazer com que os países diminuem a emissão do dióxido de carbono. E vários países já assinaram essa convenção, se comprometendo até 2030, até 2050, em diminuir a níveis muito inferiores do que é hoje a emissão do gás dióxido de carbono. Se diminui a emissão do gás dióxido de carbono, diminui o efeito estufa. E todos nós podemos fazer a nossa parte para tentar diminuir. E pasmem, quais são os principais países aí na emissão de CO2? Estados Unidos, China, União Europeia, né? Enfim, esses países também estão no Protocolo de Kyoto e também estão agora convencidos a tentar diminuir a emissão de dióxido de carbono. Se eles vão fazer, ou se vai realmente nos próximos anos diminuir a emissão, a gente não sabe. E se você está me assistindo aí no ano de 2080, 2100 e falando, esse professor é um pai de nafurado, porque a temperatura não subiu os 4 graus Celsius, como ele disse no vídeo. Horas. Tomara que não suba os 4 graus Celsius. Tomara que esses países tomem essas medidas para diminuir a emissão desses gases e, consequentemente, a temperatura suba, que vai subir, está subindo, mas o mínimo, que diminua os impactos ambientais. Gente, e de uma maneira muito simples, esse vídeo, que é sobre o aquecimento global, sobre basicamente o efeito estufa, ele é um vídeo muito básico, algo muito simples. Espero que você tenha gostado, deixa o like felpudo no vídeo e, claro, gente, sempre te inscreve aqui no canal, vai lá no Facebook, me encontra, tudo com o mesmo nome, Biologia com Samuel Cunha. Fica aqui o meu grande abraço e até o próximo vídeo.